Quantos aqui estão preparados para ouvir a voz de Deus? Aleluia. Quero convidar o pastor Alexandre. Quero que você estenda suas mãos para cá e diga assim comigo: Deus, usa o teu filho. Nós queremos ouvir a tua voz. E nesta noite, nós somos dependentes da tua voz. Fala conosco da forma e da maneira que o Senhor quiser falar. Coloca palavras nos teus lábios. Diga comigo: coloca palavras nos seus lábios. E que o Senhor tenha liberdade de profetizar sobre a nossa vida. Nós o abençoamos em nome de Jesus. E a igreja de Cristo aplaude ao Senhor com alegria. Mais forte se for para Ele, mais forte se for para Ele. Ele é digno, Ele é digno. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Tem alguém empolgado nessa noite? Quantos aqui estão dispostos a se expor a um nível de glória maior? Quantos aqui estão dispostos a se comprometer com o nível de glória que foi exposto? Quantos aqui estão dispostos a renunciar para se envolver num nível de glória e unção maior? Porque todo nível de glória carece de uma renúncia maior. Todo nível de unção que é manifesto ou liberado da parte do céu é um comprometimento que depende daquele que se expõe a esse nível. Não existe compromisso com a glória sem compromisso com certas renúncias. Não existe fogo e glória sem abrir mão daquilo que se faz necessário abrir. Então, à medida que a gente se expõe aos níveis de glória, à medida que nós temos entendimentos e temos também comprometimento com o nível de glória que somos expostos, nós somos transformados, porque a transformação é de glória, a transformação é de glória, é de glória, é de glória. Então, à medida do nível de glória que nós somos expostos, diz muito sobre o nível de transformação que nós vivemos. E certamente esse nível de glória e transformação só é concluído na nossa vida, na nossa história, quando a convergência da glória com o compromisso tendem ou são canalizadas na pessoa de Jesus. Quantos estão entendendo isso aqui? Eu até poderia dar alguns avisos antes da mensagem, mas eu não vou perder esse ambiente. Eu quero emendar com aquilo que Deus colocou no meu coração, e lá no final, se assim o Senhor me permitir, eu dou os avisos necessários e a gente prossegue com a suposta liturgia que havia na minha cabeça. Amém? Porque a gente precisa ir na condução do vento. O vento sopra onde quer, não é assim? E a gente vai onde o vento sopra. A gente não está preso a nada senão a Ele. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo número 2. E eu estou ansioso, empolgado para despejar tudo aquilo que Deus já colocou no meu coração. Lucas capítulo 2, o verso 21 vai ser o nosso ponto de partida. Enquanto você acha aí, eu quero dar tempo, pelo menos 30 segundos, 1 minuto, para todos acompanharem. Eu preciso agradecer o meu irmão Arnaldo, pastor Arnaldo, que está ali, e a pastora Sara. Vocês podem ficar de pé, deixa eu honrar a vida de vocês. Pastor Arnaldo, pastora Sara, eles são instrumento de Deus na minha vida, ficaram sabendo que nós estaríamos aqui, vieram. Obrigado pelo carinho, viu, porque vocês estão aqui. Pode se assentar.
Esse casal, na verdade, mais especificamente esse homem de vermelho que a gente olha e não dá nada, foi o homem que impôs as mãos sobre mim. Eu fui batizado no Espírito Santo há muitos anos atrás, e Deus usou a vida dele tão profundamente para profetizar coisas específicas que eu estou vivendo hoje. Obrigado por isso, por serem tão sensíveis. E aquela mulher assim, a gente olha, a Sara, foi a que Deus usou para pegar minha esposa e pôr ela no jeito. Então obrigado por isso, viu? Eu sei que vocês não gostam disso, mas eu preciso honrar vocês aqui de público. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado pela Ju também. Cadê a Ju? A Ju está lá atrás. Obrigado, Ju, por vir aqui, estar conosco. A Ju foi a professora da Vitória, se eu não me engano, na primeira série, né? Segunda, e a Vitória, minha filha, entregou um convite para ela, e a Ju então aceitou Jesus a partir de um convite da minha filha na escola, e está aí conosco. Obrigado, viu, Ju? É bom tê-la aqui conosco. Lucas capítulo 2, a partir do verso 21, diz assim o texto: quando se completaram 8 dias para o menino ser circuncidado, foi-lhe dado o nome de Jesus, como o anjo havia chamado antes de ele ter sido gerado. Terminados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: todo primogênito será consagrado ao Senhor. Verso 24: e para oferecerem um sacrifício, segundo estabelecido na lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Verso 25: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Diga comigo: o Espírito Santo estava sobre Simeão. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordena a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Repita assim comigo: os meus olhos já viram a tua salvação. Vou prosseguir no 31. A qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo Israel. E o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas ditas sobre ele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e com um sinal de contradição. 35 para encerrar. Assim, os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, mulher, uma espada atravessará a tua alma. Se você é daqueles que gosta de anotar, o tema daquilo que eu quero compartilhar com você hoje é a trajetória do homem Jesus. É importante que nessa introdução você entenda que o que nós queremos conversar nessa noite não é sobre a divindade de Jesus em si, ainda que nós possamos entender que em Jesus convergia ou habitavam a natureza divina e a natureza humana. A minha ideia, ou aquilo que o Espírito tem posto ao meu coração, é trabalhar de uma forma sistemática o homem Jesus, a trajetória do homem Jesus. A nossa linha de raciocínio basicamente vai funcionar entre o nascimento, o crescimento e o cumprimento do propósito do homem Jesus. Você pode repetir assim comigo: o nascimento, o crescimento e o cumprimento do propósito do homem Jesus. Nós, cada um de nós, temos uma corrida a correr. Eu costumo dizer, muitas vezes brincando, mas é uma fala séria, quando eu percebo que existem pessoas ou querendo adentrar minha corrida, ou querendo me jogar para dentro da corrida delas, eu digo: corra a sua que eu corro a minha. Isso não significa que nós não vamos nos associar com os irmãos ou com o corpo de Cristo, mas na movimentação do Espírito de Deus a despeito da igreja, existe um plano macro
que se dá pela comunidade, mas esse plano macro, para se concretizar, precisa da particularidade de cada corrida. Em outras palavras, dizer que cada um é membro do mesmo corpo. Está fazendo sentido? Então eu quero encorajar-lhe a correr a sua corrida, porque o homem Jesus correu a corrida dele. Jesus foi o homem que demonstra para nós o protótipo, o modelo de como podemos trilhar a nossa trajetória terrena. Jesus é o modelo de homem que em plenitude cumpre o seu propósito. Muitos de nós não ficamos desesperados no ano de 2020 por causa da pandemia. Muitos de nós ficamos desesperados porque nós ainda não conseguimos compreender o nosso propósito. O desespero é de que a pandemia tomou conta, as circunstâncias estão me afogando e eu ainda não descobri o meu propósito. Jesus, ele foi profetizado antes mesmo do seu nascimento. Isaías, por exemplo, que é um profeta do Antigo Testamento, é conhecido como um livro do Evangelho no Antigo Testamento. Tamanho o número de profecias a respeito do Cristo. E no texto que nós lemos, nós encontramos Simeão sendo conduzido pelo Espírito Santo ao templo, para que ele pudesse então viver o cumprimento de uma palavra profética que ele, Simeão, havia recebido. O texto diz que, conduzido pelo Espírito, levado pelo Espírito, ele adentrou o templo e viu o menino, o recém-nascido. Então, na nossa linha de raciocínio, nós já adentramos o nascimento do homem. E ele, nessa condução do Espírito, abraça o menino. Ali se concreta, se cumpre a palavra profética a respeito da vida de Jesus e a respeito da vida de Simeão. Jesus, ele foi profetizado, Jesus foi anunciado, e quando Simeão também vive o cumprimento dessa profecia que ele havia recebido, porque ele esperava o Salvador, o texto diz que ele teve uma visão do Cristo. Ele não teve a visão do homem Jesus. Fica aqui comigo. Ele tem uma visão do Cristo. Por que é importante a gente ressaltar essa informação? Porque existem maneiras de dizer, de pronunciar o nome de Jesus que se encaixam no seu propósito. Por exemplo, quando ele diz: eu vi o Cristo, ele está falando: eu vi o Messias, eu vi o prometido, eu vi o ungido. Jesus está associado ao nome salvação. Ele não diz: eu vi Jesus, mas eu vi o Cristo. Qual é a diferença básica que eu quero trazer para você? Quando Simeão, ele vive o cumprimento da promessa que ele veria o Cristo, o ungido, o prometido, aquele que seria então resposta para a salvação, ou seja, o Jesus, ele na verdade tem um encontro com as profecias. E o interessante é que o Espírito o conduzia numa era onde o Espírito não habitava ainda o Espírito não morava nas pessoas. O que ocorriam eram manifestações onde o Espírito Santo vinha sobre as pessoas. O Espírito Santo sobre Simeão o conduz a abraçar o Cristo, o ungido. E nesse momento Jesus então ele inaugura, adentra o plano terreno. Porque diante da lei, como nós lemos, no 8º dia, todo primogênito que abrisse então o útero ou o ventre da sua mãe, ele precisava necessariamente ser consagrado ao Senhor. Nós vemos em Mateus capítulo 5, verso 8, Jesus dizendo que ele não veio revogar a lei, mas ele veio para... Veja, que na apresentação de Jesus, ele já estava cumprindo a lei.
Jesus foi profetizado e revelado antes de nascer. Você pode em algum momento ter duvidado até do seu nascimento. Você pode ter duvidado do motivo de você existir. Mas eu já quero te dizer de antemão, você foi sonhado no coração de alguém. Assim como Jesus foi profetizado antes mesmo de nascer, eu creio que não existe nenhuma pessoa na face da terra que antes de nascer não havia sido sonhado no coração de Deus. O grande questionamento é quando existem pessoas que nascem fruto de um adultério, fruto de um estupro, fruto de qualquer mal da vida. Mas eu tenho descoberto nessa curta caminhada com o Espírito Santo, que não há nenhuma pessoa que, por mais dolorosa que tenha sido a sua história e o seu nascimento, santificada e ressignificada pela presença do Cristo, ela não passe a dar glória a Deus e viver o propósito dela. Eu não sei se esse é o teu caso, mas eu percebo pelo Espírito que existe um desejo de Deus de dizer para alguém aqui: não importa a maneira que você veio ao mundo, eu pensei em você. Efésios capítulo 1, versos 3 e 4 diz que Deus nos elegeu nele mesmo, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis na sua presença, diz o Senhor. Jesus nasce, ele foi revelado, o Espírito Santo conduz o homem Simeão para ter um encontro com o Cristo, com o ungido, com o homem Jesus. Aqui está o nascimento do homem Jesus. É importante que ainda no versículo 33 e 34, Jesus, desde bem novo, ele já estava debaixo do manto, pastor Davi. Jesus, mesmo bem novo, ele não tinha ainda compreensão, consciência formada no sentido de adulto. Mas sabe o que Jesus vive? Sendo apresentado, ele recebe sua primeira profecia em vida. Quantos estão aqui comigo? Verso 33 e 34 do capítulo 2. E o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas ditas sobre ele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. Olha o que ele disse a Maria. Disse a quem? Disse a Maria, mas era a despeito dela? Era a despeito de quem? Olha o que ele disse: este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Você pode em alguns momentos ainda não ter clareza sobre o teu propósito. Jesus desde novo, ele já foi colocado ou exposto a níveis de glória, a níveis de profecia. E se você pode ainda por algum momento duvidar do espírito profético, da importância das profecias na vida de um homem, eu quero dizer para você, Jesus não caminhou sem profecia. Desde novo ele foi exposto. Eu quero convidar você a desde antemão considerar quais foram as palavras que você já foi exposto, que tipo de profecia já foi liberada na sua vida, que tipo de destino profético você já ouviu? Porque o que Simeão faz aqui nada mais, nada menos do que liberar o destino profético do homem Jesus. Jesus já vinha sendo profetizado desde Gênesis 3,15. O texto de Apocalipse diz que o cordeiro já havia sido imolado desde antes da fundação do mundo. Eu não quero entrar aqui nestes pontos, isso é fato, porque está associado à soberania, à presciência do nosso Deus. Mas a nossa conversa se dá no âmbito do Jesus homem, porque muitos de nós como igreja temos tido dificuldade de ser movidos pelo Espírito Santo na terra, porque só encontramos na pessoa de Jesus um Deus. Mas é importante que entendamos que ele foi um homem, que ele fluiu debaixo de profecia, e eu quero fazer você lembrar pelo Espírito Santo quais foram as palavras que você já recebeu. Você está caminhando debaixo de que liberação?
Agora, de que maneira Jesus saberia desta palavra que ele recebeu, bem menino, bem recém-nascido? Está aqui a importância de um pai e de uma mãe que conduz o seu filho debaixo de um espírito profético. Sabe por que muitos de nós temos perdido a nossa casa, a nossa família? Sabe por que muitos de nós, em muitos momentos, temos vivido dificuldade com os filhos? Porque nós estamos anulando o espírito profético dos nossos lares. Nós precisamos ser aqueles, como pais e mães, autoridade sobre a vida dos nossos filhos, os primeiros a impor as mãos sobre eles e dizer assim: eu te abençoo para prosperar. Eu libero o teu destino profético, filho. Eu libero o teu destino profético, filha. Eu quero dizer algo para você. Jesus recebeu uma profecia, mas foram Maria e José que cultivaram e liberaram sobre ele quando ele já tinha entendimento. Pastor Alexandre, de que maneira você me diz isso? Existe o que nós chamamos de, eu costumo brincar, um momento onde José e Maria deram uma rateada na criação de Jesus. E não se escandalize, mas aos 12 anos, eles foram a Jerusalém para cultuar, para a festa. E o texto diz que na volta então para a sua cidade, eles se deram conta de que o menino Jesus não estava no meio deles. Depois de uma caminhada de um dia, quantos dias? Agora, que pai e mãe não se atenta sobre a ausência do filho durante 24 horas, que é o nosso calendário gregoriano? Vamos levar em consideração esse calendário. Quando eles voltam para procurar, o texto diz que eles acham depois de 3 dias. Encontraram o menino no templo. Quando ele é questionado, o que ele diz a Maria? Mãe, por que vocês estão aflitos? Vocês não sabiam que eu deveria estar cuidando das coisas do meu pai? Não foi a senhora quem me disse que o Senhor Deus me pôs nesta terra para isso? Pai, mãe, por que vocês estão aflitos? Não foram vocês que liberaram o meu destino profético? Os pais são peça fundamental na trajetória do homem, assim como os pais de Jesus foram importantíssimos na sua trajetória existencial. Jesus então, ele começa a crescer. Na nossa linha de raciocínio, nós falamos um pouco do nascimento e agora estamos caminhando para o crescimento de Jesus. Lucas 2, 39 e 40. Assim que cumpriram tudo o que a lei do Senhor exigia, voltaram para a sua cidade Nazaré, na Galileia. E o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre... Deixa eu dizer uma coisa para você. Assim como Jesus, na sua trajetória terrena, ele participou, ele desenvolveu um processo de crescimento, assim nós na nossa trajetória terrena, nós devemos necessariamente desenvolver o nosso processo de crescimento. O apóstolo Paulo, orientando o seu discípulo Timóteo, ele dizia: ei Timóteo, desenvolva o dom que há em ti. O que é desenvolver o dom, senão participar ou investir naquilo que você sabe que carrega? Agora, o grande problema nosso, infelizmente, muitos ainda não conhecem o que carrega. Pastor, como é que eu desenvolvo se eu não sei o que? Pastor, como é que eu me comprometo com o processo de crescimento se eu ainda não entendi nenhum propósito? Na minha trajetória existencial, eu ainda não tenho clareza sobre o que eu devo viver, onde eu canalizo, onde eu centralizo as minhas forças. Jesus, ele adentra um processo de crescimento, porque a proposta do cristianismo é o crescimento. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora,
que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Segundo aos Coríntios 3,18 diz que todos nós que com a face descoberta contemplamos como por um material espelhado, como um espelho, e vemos a glória do Senhor e somos transformados de glória. A proposta do Evangelho é crescimento. A proposta do cristianismo é crescimento. Assim como Jesus, na sua trajetória terrena, desenvolveu, cresceu em graça, cresceu em estatura, cresceu em conhecimento, assim também nós individualmente. Nós precisamos adentrar o trilho do processo ou do crescimento que nos catapulta ao propósito. O crescimento envolve o ser integral. O homem Jesus crescia em graça, crescia em sabedoria, crescia em robustez, em estatura. Isso fala de um homem que é acrescido integralmente. Repita assim para mim: um homem precisa crescer integralmente. Por que é importante você entender esse ponto? Porque não faz sentido você desenvolver crescimento em uma área emocional, mas ficar relaxado com o seu corpo. Não faz sentido você passar horas e horas no quarto secreto, em oração, em jejum, e crescer espiritualmente, mas você não crescer emocionalmente. Não faz sentido você crescer em estatura, cuidar bem do seu corpo, e academia ali, acolá, e tudo bem, mas emocionalmente e espiritualmente você está desassociado. Na nossa trajetória existencial, assim como o homem Jesus crescia integralmente, nós precisamos nos comprometer com o crescimento integral. É importante que entendamos que o ser humano é composto por espírito, alma e corpo. Se nós deixarmos a nossa vida nessa terra num crescimento de um elemento, de uma área, e simplesmente abrir mão dos outros níveis, a gente simplesmente não está completo para cumprir o propósito. O fato é que muitos de nós ultimamente estamos de fato perdidos, não só no propósito, mas no processo. Se eu não tenho clareza do propósito, enquanto homem na terra, eu não consigo ter clareza do processo. Em outras palavras, a nossa vida fica bagunçada. O texto de Lucas 2,40 mostra para nós Jesus como homem crescendo em graça, sabedoria, robustez. O verso 52 diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e dos... Que conversa é essa? Que a gente está dizendo assim: o importante é só minha vida com Deus. Veja a minha fala: o importante é só minha vida com Deus. Jesus, na sua trajetória terrena, ele cresceu em graça, sabedoria, conhecimento diante de Deus e dos... Diante de Deus e dos... Quem disse que no nosso crescimento nessa trajetória terrena precisa necessariamente só crescer em Deus? Por que os nossos relacionamentos dentro da igreja às vezes estão bem atribulados? Por que quando um sobe, o outro diz: olha lá, subiu lá, cantou, fez isso, eu não fiz? Por que muitas vezes a gente fica olhando a vida do outro e vê o outro crescendo, e a gente começa a criticar o outro que está crescendo, ao invés de entender por que eu não estou? Vocês me abençoam para eu falar aquilo que Deus tem posto no meu coração? Será que não está na hora da gente parar de e crescer? Será que Jesus, homem, teve tempo para dizer assim: não, eu não quero assim, não, olha lá, na sinagoga um mestre está falando e eu quero falar também?
Quem cresce em graça, sabedoria, estatura, ou seja, integralmente, não tem tempo de ficar reparando naquilo que o outro vive ou deixa de viver. Ele se compromete com Deus e se compromete com o próximo no nível sadio do relacionamento. Jesus, enquanto homem, ele se comprometeu de tal modo com suas relações que ele demonstrava isso com seu pai e sua mãe. No texto que nós falamos, onde os pais foram buscá-lo no templo, ele foi obediente, submisso. Isso está escrito no verso 51 de Lucas 2. Quando os pais acham Jesus, chamam, ele dá aquela chacoalhadinha: não era para eu estar aqui, vocês estão esquecidos, vocês liberaram sobre a minha vida. Mas logo ele se submete. Por quê? Porque ele estava querendo ensinar um princípio sobre as relações. Sabe por que eu digo isso? Porque Jesus, depois de adulto, quando ele começa a desenvolver o seu ministério, os discípulos chegam, ou os homens chegam e dizem assim: ó, sua mãe e seus irmãos estão lá fora te chamando. Olha o que ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, senão esses que fazem a vontade do meu Pai? Sabe o que Jesus está dizendo quando ele obedece os pais? Ele está dizendo assim: eu entendo o meu tempo, eu entendo minha liderança, eu entendo a autoridade que está sobre mim, e eu quero vos ensinar que na trajetória da vida nós precisamos ter relacionamentos bem ajustados. Deixa eu dizer algo para você aqui, homenzarrão, fortão, tudão, que está preso na saia da sua mãe e passou dos 30 anos. Chega. Você tem um propósito, homem. A sociedade está ficando doente porque os homens não estão se posicionando. Pastor, mas o que tem? Eu tenho que rejeitar minha mãe? Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que Jesus reconhecia o nível de relacionamento que ele tinha com sua mãe e com seu pai. Enquanto eu estou com eles, debaixo da liderança deles, eu me submeto. Mas chega um momento onde eu tenho um propósito, eu vou cumprir minha jornada, eu tenho algo a fazer. Nós não podemos deixar a nossa sociedade mais doente. Homem, mulher, cada um tem a sua posição na sociedade. A trajetória que nós temos que percorrer aqui tem um modelo Jesus. E Jesus, ele soube muito bem se submeter aos pais, à liderança, aos relacionamentos, como também ele soube o tempo de dizer: já deu, foi. Jesus, então, no trilho, ele nasce, cresce, se desenvolve, mas o que eu queria chegar mesmo era no cumprimento do seu propósito. Eu não acredito que Jesus, enquanto homem, não teve nenhuma dificuldade. Pelo contrário, Hebreus diz que ele foi tentado em tudo, como homem. Se você for rápido de endereço, abra comigo em Mateus, capítulo 27. Porque eu quero utilizar o texto de Mateus 27, nesse ponto do cumprimento do seu propósito, porque existe algo que eu quero liberar sobre essa igreja nessa noite. Vocês vão cumprir o propósito como comunidade aqui na Vila Margarida. E cada um especificamente hoje vai ser encorajado a cumprir o seu propósito individual também. E nós vamos olhar de que maneira o homem Jesus cumpriu dele. Foi profetizado que ele seria grande e que ele estava sendo posto para destruição e elevação, como também para contradição. Nós não podemos desassociar o Jesus zeloso do Jesus amoroso. O fato é que na nossa trajetória a gente tem muitas vezes utilizado a figura de um Jesus histórico ou de um Jesus Hello Kitty.
A gente não pode desassociar o Jesus que vira a mesa com chicote e dizer que aquele não foi um homem zeloso por um propósito a cumprir. Não dá para a gente pegar o texto de que Jesus olha para a mulher que é pega em adultério e diz: atira a primeira pedra aquele que não tem pecado, e caminhar com esse texto debaixo do braço como se houvesse esse na Bíblia. A gente enxerga um Jesus misericordioso, bondoso, amoroso, mas nós precisamos encontrar a face ou a nuance do leão quando ele está com o chicote na mão. Mateus 27, 32 a 44. Ao saírem, encontraram um homem cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe vinho misturado com fel para beber, mas ele, provando-o, não quis beber. Então, depois de o crucificarem, repartiram suas roupas, tirando sortes sobre elas, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta: repartirão entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica tirarão sortes. E sentados ali o vigiavam. Puseram-lhe acima da cabeça sua acusação por escrito: esse é Jesus, o rei dos judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda dele. E os seus que iam passando blasfemavam contra ele, e meneando a cabeça, dizendo: tu que destróis o santuário em 3 dias e reconstrói, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. 41 de Mateus 27. E os principais sacerdotes com os escribas e líderes religiosos também zombavam: ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel. Se descer agora da cruz, creremos nele. Confiou em Deus que ele livre você agora, se lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os ladrões que com ele foram crucificados também o... Ninguém tem dúvida que Jesus, ao ir para a cruz, ele estava cumprindo o seu propósito. Amém? Todos nós entendemos que Jesus veio para isso. Na sua trajetória como homem, ele nasce, ele cresce e ele chega no ponto fundamental ou no ponto central da sua existência. Jesus, ele foi um homem que cumpriu o seu propósito. Jesus, enquanto homem, ele não só trilhou o seu caminho, a sua corrida, como também foi até o fim. E nesse texto que nós acabamos de ler, onde eu quero abordar essa última fase do nosso pensamento, que é o cumprimento do propósito, eu quero chamar a tua atenção para esse cenário em que Jesus está. Existe um cenário posto aqui, e o cenário, existem transeuntes, repita assim comigo: transeuntes, sacerdotes, escribas, ladrões, porque quando nós estamos cumprindo o nosso propósito, sempre existirão esses 4 tipos de pessoas no nosso cenário. Jesus, enquanto cumpriu o seu propósito, indo à cruz, existiam pelo menos 4 tipos de pessoas que nós podemos aprender nessa noite. Porque se nós estamos desenvolvendo uma caminhada rumo ao compromisso que Deus nos confiou, rumo àquilo que Deus colocou no nosso coração, nós precisamos nos atentar que existe sempre um cenário posto. E nesse cenário existia o transeunte. O que são os transeuntes, ou o que faziam esses? No verso 39 e 40 de Mateus 27, essas pessoas passavam e meneavam a cabeça, lançavam sobre ele impropérios, dizendo assim: ó, tu que destrói o templo em 3 dias e reconstrói, salva-te agora. Você não disse que era Deus?
Quando você transiciona de alguém que não conhece seu propósito e passa a conhecer e desenvolve, cumpre o seu propósito, não tenha dúvida, sempre vai ter um transeunte querendo questionar. Sempre vai ter um transeunte, uma pessoa que ainda não entendeu o propósito dela e vai passar e falar: você que dizia isso, isso e isso. Mas Jesus, enquanto homem centrado no seu compromisso de cumprir o propósito, ele tem uma postura e nós sabemos qual é. Eu estou cumprindo o meu propósito. Sabe qual é o segundo tipo de pessoa que existem no cenário enquanto você está cumprindo o seu propósito? Os sacerdotes, versos 41 a 43 de Mateus 27. Os sacerdotes são aqueles principais líderes religiosos que te conheceram. Os sacerdotes naquela época, eles faziam parte da elite religiosa. E eles não reconheceram Jesus enquanto Cristo, enquanto Messias, ungido. Diante de Jesus, os chefes dos sacerdotes, o que eles falavam? Zombavam. Porque enquanto você estiver cumprindo o seu propósito aqui na terra, sempre existirão aqueles que vão estar diante de você para zombar. Mas pastor, são sacerdotes. Deixa eu dizer algo que pode te deixar triste. Infelizmente nós, enquanto pastores e líderes sem visão, muitas vezes a gente zomba daqueles que estão cumprindo propósito. A grande questão é nós entendermos: nós somos o que estamos cumprindo o propósito, ou nós somos aqueles que estão zombando? Enquanto você cumpre o seu propósito na terra, existe também os escribas nesse cenário. São aqueles acadêmicos que te conheceram, porque os escribas, eles eram os mestres da lei, eles faziam a cópia da lei, eles eram responsáveis em traduzir a lei. E o que esses escribas falavam? Os mestres da lei, eles simplesmente iam na mesma onda dos sacerdotes, vociferando. Sabe aquele professor de seminário teológico que em algum momento, sem querer, vamos dizer que foi sem querer, né, pastor? Sem querer, ele zombou de você e disse assim: não, você não tem chamado não. Sabe aquele acadêmico que você respeitava? E daqui a pouco você viu ele menosprezando a pessoa que estava no processo de treinamento, no crescimento. Quando você está cumprindo o propósito, muitas vezes aparecem esses escribas, esses homens acadêmicos que podem até conhecer mais que você, só que eles ferem você, né? E sabe qual é o quarto tipo de pessoa que aparece no cenário enquanto a gente está cumprindo o propósito? Existem ladrões. São aqueles que te roubam tudo que podem. E eles estão na igreja, pastor. Eles estão nos seminários da vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não tenho nada contra seminário teológico. Eu estudo teologia há 6 anos. Eu acho que eu posso falar assim um pouquinho assim. Eu sei o que é ambiente teológico. E eu me senti inseguro lá. Eu via os escribas, eu via os ladrões. Eles queriam roubar minha alegria, queriam roubar minha fé, o fogo, a paixão que estava ali dentro. E daqui a pouco me diziam: não, essa interpretação está fora do texto. Aí eu pensava: meu Deus, é mesmo, né? Eu não consigo olhar direito a Bíblia. Essa interpretação está fora de contexto. Aí eu dizia: meu Deus, é mesmo. Senhor, eu nunca vou conseguir ser um pregador. Aí chegavam aqueles ladrões e diziam assim: ei, você é muito entusiasmado. Ei, você é muito menino, você é muito impulsivo. Eu dizia: meu Deus, é mesmo, eu não vou conseguir, eu tenho que ficar atrás do púlpito. E
falar direitinho, eu tenho que ser eloquente com aquela voz, e eu tenho que puxar. E o Espírito Santo foi dizendo: nada disso, eu tenho um propósito para ti. Você pode estar nesse cenário, não olhe para os ladrões, não olhe para os escribas, não olhe os religiosos, não olhe os transeuntes. Cumpra o propósito, vá para a cruz, vá para a cruz, viva, viva, viva. Porque quando você descobre o seu propósito, quando você sabe para que você está na terra, você começa a trilhar o ambiente do cumprimento, e você começa a caminhar no ambiente do cumprimento, assim como o homem Jesus nasceu, cresceu e adentrou o ambiente do cumprimento. E agora Jesus, ele conseguia discernir quem era o pai e quem era a mãe. Ele discernia o que é escriba, o que é fariseu, o que é transeunte, o que é ladrão. Ele simplesmente cumpria o propósito. A postura dessas pessoas não falam sobre você. Eu comecei a perceber que enquanto nós começamos a crescer, adentrar o plano divino para nós, existem cenários, que existem pessoas onde elas mostram quem são. Essas posturas não falavam do homem Jesus. O posicionamento dessas pessoas no cenário do cumprimento do propósito dele não falava dele. Deixa eu dizer algo para você. Se você recebe uma palavra de Deus, levanta a sua mão. Quando começarem a falar de você, não importa qual o cenário, se você estiver cumprindo o teu propósito, o que falarem, não estão falando de você, fala sobre eles. Fica tranquilo, fica quietinho, cumpre o propósito, só cumpre. Só cumpre. É para pregar? Só prega. É ficar com as crianças? Fica com as crianças. É louvar? Louva. É para ensinar? Ensina. É na mesa de som? Fica. É na mídia? Fica. Deixa falar, porque quem fala, fala de si, não fala de você. Enquanto você cumpre o propósito, faça como o homem Jesus. Libere 2 gritos. Mateus 27, do 45 ao 50. E houve trevas sobre toda a terra, e desde a hora sexta até a hora nona. Por volta da hora nona, Jesus bradou, Jesus gritou em alta voz. Jesus gritou em alta voz. Eu até penso, quando eu estou lendo esse tipo de texto: Senhor, Espírito Santo, parece que o Senhor foi redundante. Isso é um pleonasmo. Bradar, gritar em alta voz é dizer a mesma coisa. O Espírito Santo sobra no meu ouvido, pastor. Foi isso que eu quis dizer mesmo. Eu quero enfatizar que ele gritou, o homem Jesus gritou. Ei, presta atenção, fica aqui comigo. Jesus, ele tinha carregado uma cruz que não era para ele. Se você conhece a história, você sabe disso. Essa cruz era para Barrabás. Barrabás era mais forte, mais alto, maior do que Jesus. A cruz já não era dele, era muito pesada. Jesus tinha apanhado, tinha sido chicoteado, Jesus estava sanguentado, Jesus estava num processo terrível de sofrimento. Quando ele está na cruz, ele não tem nenhum osso quebrado, e você sabe que isso também é para cumprir profecia. E cientificamente, uma morte de cruz basicamente é por asfixia. A pessoa está lá durante horas e ela já não consegue mais encontrar fôlego para respirar. De onde Jesus tinha força para gritar? De onde Jesus arrumou fôlego para bradar? Quando você cumpre o propósito,
Você acha que não tem mais força para nada em alguns momentos. Mas existem 2 gritos que nós precisamos dar ao cumprir o propósito. O primeiro grito de Jesus, no verso 46, por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou, Jesus gritou em voz forte: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? O primeiro grito de Jesus é o grito da angústia, é o grito do abandono. Ele carrega sobre ele o pecado da humanidade, e Deus Pai não pode compactuar com isso. Deus Pai precisa necessariamente abandonar o seu filho por um momento, porque ele olhava as nações da terra sem o abandono. O abandono de Jesus evidencia que nós hoje não estaremos sozinhos. O fôlego que Jesus arruma é porque de alguma maneira ele sabia: eu estou cumprindo o propósito, eu estou recebendo o abandono do Pai, mas as nações não sentirão essa angústia que eu estou sentindo. No cumprimento do propósito, não deixe de gritar quando a angústia vier. O grito representa ou tipifica o mesmo grito da cruz. Não pense você que existe cumprimento de propósito sem angústia. Ei, não pense você que quando você está no centro da vontade de Deus, você pode não sentir nenhum nível de angústia. Dê o grito da angústia, porque o grito da angústia não é para estar sobre nós, não é para se apoderar de nós. Alguém já foi abandonado para que hoje nós não pudéssemos ser mais. Dê o grito da angústia. Pastor Alexandre, esse grito da angústia acontece quando a gente está cumprindo o propósito? Sim. Aquele dia, pastor Davi, que depois de um culto de glória, chega a segunda-feira, a gente acorda com uma angústia. Você não sabe explicar, mas você não está bem. Mas você viveu uma das melhores noites na presença de Deus, e a angústia começa a te corroer, a angústia começa a tomar você. O Espírito do Senhor me trouxe nessa noite para dizer: quando você cumpre o propósito, libere o grito da angústia. Você não precisa carregar essa angústia, porque alguém já foi abandonado por ti. Jesus dá um outro grito no verso 50 do capítulo 27 de Mateus. Então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz, De onde que Jesus arrumou fôlego para gritar? Olha o segundo grito do Mestre Jesus enquanto homem. Entregou o seu espírito. Em Jesus exclamou em alta voz e entregou o seu espírito. No segundo grito, o texto não diz o que ele gritou. No segundo grito, o texto não fala para nós o que saiu desse grito. Talvez foi um "ah!". Quem sabe não foi "ei!". Sabe por quê? É porque tem momentos que a gente está cumprindo o propósito, mas só vem vontade de gritar. Eu não consigo falar. A gente morde o pano e grita. O quê? Estou gritando. Sabe qual é o segundo grito de Jesus? É o grito da entrega. Não diz o que ele gritou, mas em seguida o que ele fez. Jesus, enquanto homem cumprindo o propósito, ele dá o grito da angústia e dá o grito da entrega. Quando você estiver cumprindo o propósito,
Quando você estiver fazendo a vontade de Deus, dê o grito da entrega, dê o grito da obediência, dê o grito que for necessário, mas entregue o que Deus está te pedindo para entregar. Grite o que for, faça o que for, mas dê o grito da obediência. Jesus, ele não gesticula no sentido de não vou cumprir. No Getsemane ele diz assim: Pai, se possível for, afasta de mim, contudo não seja como eu quero, mas como. O grito da angústia está associado ao grito da entrega. Não existe nível de glória sem nível de renúncia, sem nível de entrega. No cumprimento do propósito, não existe possibilidade de ser feito sem os gritos de entrega, sem a obediência imediata, sem a obediência total, ainda que custe a vida. O cumprimento do propósito não ocorre sem angústia e sem entrega. Eu quero concluir. Na trajetória terrena de Cristo homem, de Jesus homem, ele não queimou etapas. Ele foi até o fim, sem queimar etapas. O Espírito Santo me diz nessa noite: diga ao meu povo, não queime etapas, não pule processos. Tem que nascer, tem que crescer, depois cumpre o propósito. Sabe o que o Espírito Santo tem falado ao meu coração? Existem pessoas aqui nessa noite que não estão literalmente nascendo, mas pessoas estão gerando o propósito. Está nascendo algo. Existem pessoas que já descobriram o propósito, mas estão naquela etapa ou na fase de crescimento, de amadurecimento. E existem aqueles que o Senhor me diz: hoje eu vou te levar lá para ativar, inaugurar um novo ciclo na vida de alguns. E eu quero aqui, em nome de Jesus, dizer para alguns aqui: você gerou o propósito, o Espírito Santo te deu, te direcionou, você se submeteu aos processos, você foi crescendo, e assim diz o Santo para ti hoje: hoje eu inauguro o tempo do cumprimento das minhas promessas na tua vida. Existem pessoas nessa noite que o Espírito Santo está dizendo: eu estou inaugurando o tempo de cumprimento. Não significa que não tem angústia, não significa que não tem entrega, mas eu inauguro o tempo do cumprimento. Ei, escute algo. A trajetória do Jesus homem é um modelo para nós hoje. Nós podemos transicionar de fase, de etapas, como Jesus homem viveu. O que nós não podemos é queimar a largada, é queimar as etapas. E eu quero encerrar contando um trecho daquilo que eu vivi. Em 2010 eu entendi que Deus estava me chamando para eu pregar o Evangelho. Em 2014 eu iniciei o seminário teológico, 4 anos depois. Sabe por quê? Porque em 2011 eu precisei me humilhar e pedir perdão para todas as pessoas que eu tinha problema. Sem isso você não vai romper. Em 2011 foi o ano da minha humilhação. E veja que não é uma mensagem, é uma palavra triunfalista. O que eu quero dizer é que não dá para cumprir o propósito pulando etapas. Não dá. Na sua trajetória terrena você pode cumprir, mas gera, cresce e cumpre. Em 2012 eu comecei a melhorar como homem
do lar. Está aqui a minha esposa, está aqui os meus filhos. Porque eu era da igreja, mas a igreja não era eu. Eu estava no prédio, mas aquele que conduzia, o dono, cabeça, não estava em mim. Eu estava dentro de casa, mas eu era arrogante, eu era soberbo, eu era orgulhoso, queria tudo do meu jeito. E o Espírito Santo disse: eu estou te chamando, eu estou gerando um propósito, mas sem essas etapas você não vai. Eu comecei a ajustar meu casamento, comecei a me ajustar com Deus. Em 2013 eu comecei então a liderar a célula, dar discipulado, e a gente começa a cuidar das pessoas escondidinho, bem de trás das malhadas, né, pastor Davi? E a gente começa a fazer coisa que ninguém vê e nunca vai ver. E daqui um pouco eu tenho a impressão de que o Senhor Deus, pelo Espírito Santo, vai dizendo: bom, gostei. Aí 2014 o meu pastor então entende, me libera e diz assim: vai para o seminário. Aí eu fico imaginando Deus: bom, gostei. Daqui um pouco, em 2015, o catarrento da favela começa a pregar na igreja, pastor. Nós estamos em 2020, só faz 5 anos que eu prego. Só 5. Aí daqui um pouco, não é mais para um grupo de célula, e nada contra, só estou falando do meu processo. Daqui um pouco eu estava pregando para 30, 40 no encontro com Deus. Daqui um pouco na igreja, 50, 100, 500. E a gente sabe que o número não é o mais importante, mas para quem está começando a gente fica todo, meu Deus, preguei no culto de domingo. Falar que não é mentira, rapaz. É verdade, é desse jeito. Você fica contando assim, deixa eu ver. Aí chegava lá em casa, estava topado de gente, tinha 15. Aí daqui um pouco, chega em 2015, 16, existe uma proposta. A gente está implantando uma igreja lá no sertão do Pernambuco, e a gente orou, meus pastores dizendo: vocês não querem ir lá implantar a igreja? Meu Deus, mas é no Pernambuco, é um vilarejo, é bem pequenininho, ninguém vai me ver lá. Mas eu estou entendendo. Eu vou, eu quero ir. Ei, foram 4 anos no sertão do Pernambuco. São 4 anos pregando para 7, 10, 15, 30, 40. O máximo foi 60. Aí daqui um pouco eu estou olhando, ai, não tem nada a ver com o número de gente não, pastor. Daqui um pouco eu fui me dar conta. Eu estava assim, pastor, igreja, na comunidade Batista da Paz, com as 10 mãos na minha cabeça, na cabeça. Ei, eu estava sendo ordenado ao ministério pastoral. Eu falei, eita, foi o que ele me disse. O que ele me disse em 2010. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: existe o tempo onde você gera o propósito, existe o tempo onde você cresce gerando o propósito e amadurece você, existe o momento que você adentra o cumprimento, mas não significa que acabou. Não acabou, diz o Senhor. Significa que não acabou. Não acabou. Quais são aqueles que o Espírito Santo está liberando para adentrar o cumprimento, mas ainda não acabou? Pastor Davi, eu quero liberar uma palavra profética sobre a comunidade aqui. O Senhor não me disse isso, mas o Espírito Santo me disse. A gente tem Ele como amigo em comum, não é? O Senhor estava orando assim, vou expor uma oração. Deus Pai, eu não estou precisando de pessoas para trabalhar na igreja, necessariamente. Pai, eu estou precisando de pessoas nessas áreas específicas. O Senhor pediu pessoas específicas para Deus. O Senhor tem pedido em oração, especificamente. Aqui eu não vou citar especificamente,
Mas o Senhor sabe o que eu estou dizendo. O que o Senhor Deus está dizendo? Hoje, eu estou liberando alguns para adentrar o cumprimento. 3, eu vejo um número 3. Como se fossem 3 pessoas que Deus está permitindo o Senhor então adentrar o cumprimento. E são aquelas pessoas que o Senhor estava orando especificamente para algumas áreas aqui. E não está associado a ministérios que estão funcionando somente. São aqueles que o Senhor estava buscando resposta para iniciar uma vertente ou um braço ministerial. Amém? Só estou dizendo isso porque o Espírito Santo está falando, diga para ele que não é só sobre o que já está acontecendo, é porque o Senhor tem colocado alguma coisa que está para fazer. Então, Deus está liberando pelo menos 3 para pegar aqui, Está fazendo sentido, pastor? Amém? Quais são aqueles que Deus está liberando aqui hoje? Eu quero encerrar dizendo o seguinte: toda trajetória, a gente costuma dizer que tem altos e baixos, não é assim? Tem altos e baixos. Como é seu nome? Lucas. Tem altos e baixos, não é assim? No vale ou no monte, a gente sabe que não importa, importa ele estar lá. Se tem altos e baixos, é importante só entender uma coisa: se no alto ou no baixo, não perca de vista um coração quebrantado e contrito. Viu? Se no alto ou se embaixo, tudo bem. Um coração contrito e quebrantado é importantíssimo em qualquer área da nossa vida, em qualquer momento, se a gente está no alto ou no baixo. Sabe de uma coisa? Que nessa nossa trajetória que tem altos e baixos, não importa em que momento, ou se você está no alto ou embaixo agora. Sabe o que importa? Se você está no processo. Não compute o teu sucesso ministerial, empresarial, pelos altos e baixos. Você não está dando certo quando você está no alto e está dando errado quando você está no baixo. Viu, homem? Não compute o sucesso da forma meramente humana. O importante é estar no processo. Jesus em nenhum momento ele abriu mão do cumprimento do propósito. Na ótica humana, ele poderia em alguns momentos estar bem baixo, mas não tem importância. Morto não fala. E nós somos chamados para morrer. Eu quero convidar você a ficar de pé, só para eu orar por você e dar um espaço para você arrancar as palavras de mim. Eu quero te dar liberdade nessa hora para você colocar diante de Deus a tua trajetória existencial. E a partir disso, se você perceber que o Espírito Santo está falando algo para você, mostrando o nível ou a etapa que você está, se nascendo, se no processo, ou se você está adentrando o período do cumprimento, eu quero que você faça só um sinal. Você só levante a sua mão se você está tendo a impressão, a percepção espiritual, se você está entendendo qual é a sua etapa, porque eu creio que Deus ele vai trazer clareza para a etapa de alguns, e aqueles que não tinham nenhuma clareza, nenhum entendimento, eu creio que o Espírito Santo também vai trazer clareza, para que você possa certamente adentrar o processo do macro. Pai, eu oro em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa trazer clareza. Amém. Eu já vejo uma mão erguida, 2. Senhor, obrigado por essas mãos, 3, 4... porque o Teu Espírito já está mostrando exatamente qual é a etapa que cada um destes está.
Eu oro, Pai, por aqueles que ainda não têm entendimento profético do seu propósito terreno, para que o Teu Espírito Santo possa ativar neles poderosamente. Senhor, dá uma experiência com o Teu Espírito Santo. Traz, Senhor, muita clareza, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, um entendimento profundo, e que eles possam adentrar, Deus, com os passos necessários nessas etapas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, que a Vida Nova aqui em Vila Margarida seja uma igreja que cumpra o propósito nessa localidade. Senhor, nós oramos aqui não só por uma expansão estrutural, mas oramos, Senhor, por uma expansão de visão. Que haja, Senhor, mais e mais homens e mulheres de visão nessa comunidade, que possa adentrar o plano profético do Senhor para São Vicente, para Vila Margarida, em nome de Jesus, com seriedade, com intrepidez, com ousadia, e dessa maneira, Senhor, eles possam viver tudo, absolutamente tudo que o Senhor tem falado, em nome de Jesus, amém. Santo, nessa noite Ele reinaugura tempos, ciclos, Ele dá novas oportunidades para os recomeços nos projetos que estavam paralisados. Existem planos, sonhos, visões que Deus deu a você, e por causa das circunstâncias alguns deles morreram. Eu quero dizer pelo Espírito Santo nessa noite, o Senhor então traz à tona novamente. Existem sonhos, planejamentos que vocês colocaram diante de Deus, que por algum momento vocês, vamos deixar para daqui um pouco, vamos deixar para depois. O Senhor diz: estou reinaugurando, vai funcionar, vai, em nome de Jesus, recomeça. Vão viver o que eu coloquei no coração de vocês. Diga para esse homem que está aí do seu lado, bata no peito dele assim, ó, viu, homem, é para você. Existem coisas que Deus está liberando, ó, pode recomeçar. Tinha paralisado assim, vai. Deixa eu dizer algo aqui. Não é sobre coisas, não é sobre negócios somente, é sobre um plano eterno. Eu vejo o Senhor então recomeçando planejamentos que associados com negócios,
Eu vejo ministérios, só que isso na verdade é por causa de um plano eterno. Tanto os homens de negócio, mulheres de negócio, quanto aqueles sonhos ministeriais, eles vão convergir para um plano eterno. Para um plano eterno. Só tome o seu lugar no plano. Grave isso, tome o seu lugar no plano. Amém? Amém. Oh, Jesus, a ti